O mundo espiritual é tão real quanto o nosso mundo físico. Existem inúmeros seres celestiais, como anjos de Deus e anjos caídos, ao nosso redor, e sua influência em nossas vidas diárias é mais direta do que imaginamos. Muitas pessoas têm testemunhos de livramentos e proteção, atribuídos aos anjos do Senhor. Por outro lado, os anjos caídos, que são demônios, atormentam as pessoas, levando-as ao vício, pecado e destruição. Embora não possamos ver frequentemente o mundo espiritual, muitos desejam compreender essa dimensão invisível. Neste vídeo, vamos explorar o que acontece no mundo espiritual e como isso afeta nossas vidas. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. O mundo espiritual é uma realidade paralela ao nosso mundo físico, habitada por anjos e demônios que impactam diretamente nossas decisões e caminhos. Enquanto você assiste a este vídeo, uma batalha espiritual está acontecendo ao seu redor. Em Efésios capítulo 6 versículo 12, o apóstolo Paulo nos alerta que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Estudar essa realidade espiritual é crucial para não sermos influenciados ou destruídos pelas forças malignas. Reconhecer a existência do mundo espiritual nos ajuda a entender nosso propósito na Terra e tomar decisões melhores. A Bíblia ensina que nossa vida terrena é apenas parte da nossa existência eterna, mostrando que a vida física depende da espiritual. Por isso, Deus permitiu que homens da Bíblia tivessem visões detalhadas do sobrenatural, como no capítulo 7 de Daniel, onde o profeta viu 4 bestas representando grandes impérios da história. Por exemplo, Daniel viu um leão com asas de águia, simbolizando o Império Babilônico. Um urso representando o Império Medo-Persa, e um leopardo com 4 asas e cabeças, representando o Império Grego. Finalmente, uma besta terrível simbolizava o Império Romano. Essas visões mostravam como esses poderes afetavam o povo de Deus. Além de Daniel, outros profetas como Ezequiel tiveram experiências grandiosas. Ezequiel viu o trono de Deus com detalhes impressionantes, incluindo 4 criaturas com faces e asas, acompanhadas por rodas brilhantes cheias de olhos. Essas visões mostram o poder e a glória de Deus, preparando os profetas para suas tarefas. O apóstolo João também recebeu uma visão importante sobre o fim dos tempos, registrada no livro de Apocalipse, que serve como uma promessa de restauração e esperança para os cristãos. Visões espirituais continuam ocorrendo hoje, impactando as vidas de muitas pessoas. Eu mesmo tive uma experiência marcante quando Deus me revelou meu chamado, através da aparição de um anjo. No entanto, visões do mundo espiritual não acontecem o tempo todo. Devemos ser cautelosos com supostos profetas que alegam ver anjos ou receber revelações constantemente. Deus se revela no tempo certo, com propósito, e nós devemos agir pela fé, confiando no Senhor acima de tudo. Se você deseja ter visões espirituais, 3 práticas são essenciais: orar continuamente, jejuar e estudar a palavra de Deus. Daniel orou por 21 dias antes de receber uma visão, e eu mesmo jejuei por 3 dias antes de ter uma revelação significativa. Estudar a Bíblia e meditar nela diariamente nos ajuda a prosperar e a entender melhor a vontade de Deus. Embora visões não aconteçam com frequência, elas ocorrem no tempo de Deus para fortalecer nossa fé. Jesus, por exemplo, foi confortado por um anjo no Getsemane. Deus sempre acampa seus anjos ao nosso redor, cuidando de nós, mesmo que não os vejamos. Devemos viver pela fé e buscar em Deus a verdadeira revelação. Imagine-se sentado à sombra de uma oliveira, a brisa suave trazendo uma sensação de paz enquanto o sol se põe no horizonte. Neste cenário de tranquilidade, surge um sentimento inquietante em seu coração, a certeza de que há mais neste mundo do que o que se vê com os olhos. Foi assim que começou a jornada de Efraim, um homem simples, mas com uma sede insaciável pelo divino e pelo invisível. Determinado a desvendar os mistérios do mundo espiritual, Efraim mergulhou nos textos sagrados e buscou a companhia dos sábios. Ele leu sobre as visões dos profetas, sobre as manifestações dos anjos e os milagres que desafiaram a lógica humana. Cada história alimentava ainda mais sua sede. Ele sabia que para ver o mundo espiritual, precisaria de mais do que conhecimento, necessitava de uma transformação interna. Efraim então se entregou à prática da meditação e da oração.
A cada amanhecer e ao cair da noite, ele se recolhia em silêncio, buscando a presença de Deus em seu coração. Com o tempo, suas orações se tornaram mais profundas e suas meditações mais intensas. Ele aprendeu a ouvir o silêncio e a perceber as nuances da quietude. O que antes era um mero ritual tornou-se um diálogo sincero com o divino. Em uma dessas jornadas de introspecção, Efraim encontrou um homem sábio, conhecido como o Ancião dos Montes. Este homem, com seus olhos profundos e voz serena, vivia em reclusão e era conhecido por sua visão clara do mundo espiritual. Ao ouvir a história de Efraim, o ancião sorriu e aceitou guiá-lo. O caminho é árduo, mas os olhos do Espírito se abrirão para aqueles que são puros de coração, disse o ancião. Sob a orientação do ancião, Efraim enfrentou muitos desafios. Ele teve que confrontar seus medos mais profundos, lidar com as tentações e purificar suas intenções. A cada obstáculo superado, Efraim sentia-se mais próximo de seu objetivo. Era como se cada provação estivesse removendo um véu que cobria seus olhos espirituais. Após meses de disciplina rigorosa e aprendizado, Efraim estava preparado. O ancião o levou a uma caverna sagrada, um lugar onde o véu entre os mundos era mais fino. Ao entrar, Efraim sentiu uma presença intensa, quase palpável. Ele sabia que estava prestes a testemunhar algo extraordinário. Com uma última oração sincera, ele abriu seu coração completamente. De repente, a caverna se encheu de luz. Efraim viu figuras luminosas, anjos em toda sua glória, e vislumbrou cenas do passado e do futuro. Ele viu a mão de Deus na criação, a luta entre o bem e o mal e a eterna esperança da salvação. Cada visão era um capítulo da história divina, um testemunho da presença constante de Deus no mundo. Ao sair da caverna, Efraim não era mais o mesmo. Seus olhos haviam sido abertos para uma realidade maior. Ele entendeu que o mundo espiritual está sempre ao nosso redor, esperando para ser percebido por aqueles que buscam com pureza e dedicação. Efraim dedicou sua vida a ensinar os outros a abrir seus corações e mentes para esta realidade, vivendo como um farol de fé e sabedoria. E assim, a história de Efraim nos lembra que a busca pelo espiritual é uma jornada de transformação interior, onde o verdadeiro segredo é a pureza do coração e a sinceridade da alma.